Bem-vindo ao Podcast Fronteira. A mensagem que vais ouvir foi pregada em nossa igreja na cidade do Porto, em Portugal. Nossa oração é para que sejas abençoado por essa palavra. Eu quero meditar com vocês sobre o corpo. O corpo. O que é corpo? O corpo de Cristo. Vamos lá, né? Corpo, todo mundo, graças a Deus, sabe o que é. Mas o que é o corpo de Cristo? Basicamente, é a igreja. Nós vamos falar exatamente sobre isso. 1 Coríntios 12, 27 diz: Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Nós, como membros, como parte do Fronteira, fazemos parte do corpo de Cristo. Ou seja, como parte da igreja Fronteira, fazemos parte da igreja com I maiúsculo, que é a igreja do Senhor, que não é simplesmente contida ao nome Fronteira, mas a igreja como um todo ao redor do mundo. Mas antes de meditarmos, eu vou convidar você a fechar os seus olhos e vamos meditar na palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu te louvo e te agradeço pela tua bondade, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é digno de honra, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o nosso Senhor, digno, Senhor, Tu és e só Tu és. Nesse momento nós pedimos, vem sobre nós, vem falar conosco, vem realmente agir e trabalhar nos nossos corações. Nós precisamos de Ti, Senhor, precisamos de Ti. Estamos aqui, ó Pai, porque Te amamos e pedimos, fala aos nossos corações. Traz, Senhor, transformação, traz mudança, traz bênção, como aprendemos hoje já. Derrama sobre nós a Tua paz, a Tua graça, ó Pai, conforme aprendemos e meditamos na Tua palavra. Nos abençoa. Toca nos nossos corações, toca nas nossas vidas, é o que eu te peço e desde já eu te agradeço. No nome santo de Jesus nós oramos e juntos nós dizemos amém, amém, amém. Que Deus te abençoe. Vamos então meditar na palavra do Senhor. 1 Coríntios 12, 27 diz: Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. A primeira coisa, eu e você juntos formamos o corpo de Cristo. Cada um com a sua individualidade, cada um como indivíduo, cada um como uma alma que se apresenta perante o Senhor, cada um com o seu próprio corpo, mas juntos nós formamos o corpo de Cristo. E graças a Deus eu olho para trás e eu sou grata, porque nós já celebramos, já conquistamos, já crescemos, já amadurecemos tanto juntos nesse ano de 2025. Celebramos o primeiro aniversário do Fronteira Porto em abril, daqui a pouco já chega o segundo aniversário. Nós abraçamos muito, oramos muito uns pelos outros, crescemos no conhecimento da palavra de Deus, fomos conhecendo melhor também uns aos outros, não é verdade? Muita gente aqui nunca tinha se visto na vida, ninguém se conhecia, e aqui há um que nos une, o Espírito Santo de Deus, é o nome de Jesus, e através desse nome, é isso que nos traz a liga, a unidade, nós passamos a conhecer uns aos outros, o jeito um do outro, os maneirismos um do outro, alguns a gente gosta, outros a gente nem tanto, uns a gente tem mais facilidade em amar, outros a gente precisa tolerar um pouco mais, e é isso mesmo, somos todos diferentes, mas a gente sorri junto, a gente se ama, a gente se abraça bem apertado, a gente ora um pelo outro, a gente vive esses milagres de cura, a gente vive e viveu, experimentou momentos de libertação na nossa vida, na vida daquelas pessoas de quem nós tanto amamos, tanto Deus já fez em cada um de nós, tanto Deus já fez através da vida de cada um, tanto Deus abençoa cada membro que faz parte desse corpo. E tudo isso de uma forma que edifica o corpo do Senhor. Quando indivíduos, como indivíduos, somos abençoados por Deus, quando uma oração nossa é atendida, quando a gente estava com dor e Deus nos abençoa daquela dor, nós edificamos o corpo de Cristo. Eu e você, juntos, formamos o corpo de Cristo. Mas e como corpo? Como a gente precisa proceder? Nós somos igreja. A igreja precisa estar unida e a verdade é que, basicamente, o corpo, ele é a igreja. Um corpo, ele precisa de quê para funcionar? Né? Muitas coisas, mas se tem uma palavrinha que sem ela não tem corpo funcionando, é saúde. O corpo precisa de saúde para funcionar. O corpo precisa ser saudável, a igreja precisa estar saudável. A igreja, claro, ela é um reflexo
da liderança, se é uma liderança, se é uma igreja que prega a palavra de Deus, onde há ensino da palavra de Deus, onde há correção, onde há aconselhamento, onde há, em nome de Jesus, a presença do Espírito Santo, uma igreja que é regida por Deus ali, então haverá saúde, o corpo precisa de saúde para funcionar. Colossenses 1, 24 diz: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Eu acho lindo essa passagem que Paulo escreve, que ele diz: agora eu me alegro em meus sofrimentos por vocês. A gente às vezes acha que ser corpo, estar em família, ser igreja é fácil, sabe? Ou vai ser gostoso em todos os momentos, mas a verdade é que Paulo diz: agora eu me alegro em meus sofrimentos por vocês. Por vocês. Tantas coisas na igreja em momentos serão desconfortáveis. Tantas coisas na igreja como corpo a gente vai precisar vencer. A gente vai precisar de muito domínio próprio. A gente vai precisar do fruto do Espírito para permanecer em unidade, para permanecer um corpo forte, saudável, unido, até porque o corpo é algo muito maior do que nós mesmos. A igreja, ela é inteira, a igreja com I maiúsculo, ela é inteira, o mundo todo, como nós já falamos aqui, toda a igreja do Senhor ao redor do mundo. Mas ela se inicia aqui, ela se inicia dentro de cada um de nós. O corpo de Cristo, ele precisa de membros, ou seja, de indivíduos que queiram, que façam questão de fazer parte desse corpo, façam questão de servir, questão de amar, questão de estar em comunhão. É uma escolha individual fazer parte do corpo de Cristo. Tem muita gente que vem à igreja, mas me desculpem, não faz parte do corpo. Não ama o corpo, não faz questão de ajudar um ao outro, não tem compaixão, como nós aprendemos aqui, um pelo outro, não tem misericórdia da vida do próximo. Mas julga, reclama, ou qualquer coisa fica sentido. Não, a gente precisa realmente abrir mão do nosso, como está escrito aqui: me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Tem muita gente que abre mão de ser corpo porque alguém o fere. Ai, não, mas o pastor hoje falou uma palavra que eu não gostei. Ah, não, mas hoje uma irmãzinha da igreja olhou para mim de uma forma que eu não gostei. Ai, mas e a gente vai arrumando desculpas para se afastar de Deus. A gente vai arrumando desculpas para falar assim: não, estou muito ocupado, não dá, ou isso ou aquilo. Não, não. Agora me alegro em meus sofrimentos. O que eu tiver que abrir mão, o que eu tiver que fazer, o que eu precisar ajustar, o sapo que eu tiver que engolir, eu vou engolir, porque eu preciso permanecer enraizado na igreja. Eu preciso permanecer na casa de Deus. É uma escolha, é uma escolha, é uma escolha, é um compromisso consciente e precisa ser muito intencional com as nossas ações, com a nossa forma de pensar. Por mais que sejamos um todo, a igreja, o corpo, ele começa no individual. E aqui no Fronteira, nós somos um só corpo, uma só família. Nos alegramos, em nome de Jesus, ao sofrer uns pelos outros. Se eu precisar fazer esforço para te abençoar, eu vou fazer esforço para te abençoar. Se eu precisar sair da minha zona de conforto para ajudar uns aos outros, e nós vamos sair da nossa zona de conforto para ajudar um ao outro. O corpo precisa estar junto, um ajudando o outro. A gente se escuta, a gente ora um pelo outro, a gente se preocupa de forma não forçada, mas de forma verdadeira, sabe? De forma sincera, Servimos ao corpo mesmo em sofrimento. Mesmo que nós soframos em prol da igreja, nós precisamos permanecer nos oferecendo a Deus como membros, ou ainda melhor, como obreiros aprovados, como é a palavra de Deus. Ser corpo exige esforço, exige compromisso, exige vontade, superação, coragem, compaixão. Eu me dou em prol do meu irmão. A Bíblia nos diz que não há amor maior do que você entregar a sua vida, dar a sua vida em favor do seu irmão.
E é exatamente isso. A gente precisa entender que a vida não é só sobre a gente. A gente precisa entender que o mundo não gira em torno da gente. A gente precisa entender que os nossos problemas não são os únicos problemas do mundo. E tantas vezes basta a gente conversar com uma pessoa de uma realidade um pouquinho diferente para entender o quanto a nossa situação é infinitamente mais simples ou mais fácil do que a de A, ou de B, ou de C, ou não é verdade? Quantas vezes a gente não acha que está no pior momento da nossa vida e a gente se depara com a história de vida de uma outra pessoa que ainda está passando por aquilo ou que superou uma coisa maior do que aquilo que nós estamos vivendo e fala, uau, realmente ajuda a colocar as coisas em perspectiva. O meu sofrimento, às vezes, não precisava ser tanto. Pode permanecer sendo difícil, pode permanecer sendo dolorido. E terão momentos na vida que serão muito. Momentos de luto, momentos de dor, momentos de perda, mas ainda assim servimos ao corpo. Ainda assim servimos à igreja do Senhor. Nós não podemos abrir mão do nosso compromisso para com Deus por conta das circunstâncias desse mundo. A gente não pode ser um membro deslocado porque a vida está difícil. A gente não pode ser uma pessoa descompromissada com o reino de Deus, com o corpo, com Deus, com a aliança que nós fazemos com Deus, por conta das circunstâncias da vida. É compromisso, é intencionalidade. É lindo porque essa semana nós não tivemos o culto na quinta-feira, mas no domingo anterior a esse nós tivemos aqui o nosso almoço em família. Algumas mulheres aqui da igreja, a Fernanda, a Nancy, a Adélia, a Débora também se prontificou. E algumas dessas mulheres estiveram aqui, limparam a igreja, passaram pano, limparam tudo, desmontaram toda a estrutura de Front Júnior. E se você... Talvez você nem soubesse que tudo tivesse acontecido. Mas elas mesmas, de forma voluntária, falaram, pastora, está precisando de uma faxina, vamos limpar a igreja? Vamos organizar, vamos fazer. E nem eu, nem o pastor Tiago estávamos aqui, nós estávamos viajando. Mas essas mulheres vieram até aqui, limparam, organizaram, abençoaram a casa de Deus, abençoaram o corpo de Deus, para que nós aqui pudéssemos usufruir de uma igreja limpa, uma igreja cheirosa, uma igreja bem estruturada, que Deus a abençoe. Quando cada um aqui prepara o seu prato de comida para trazer o nosso almoço em família, a ideia da Dila que está instaurada e nunca mais vai ser retirada enquanto Deus assim nos permitir, é lindo, sabe? A gente prepara aquela comida com tanto carinho, exige tempo, exige preparo, tem que ir no mercado, comprar os ingredientes, mas a gente faz questão de estar aqui, todo mundo junto, almoçando em família. A gente separa tempo, a gente deixa de almoçar na nossa casa, às vezes de uma forma até muito mais confortável, para estar junto em família, para praticar a disciplina espiritual, que é a comunhão, que é estar junto, é crescer, vamos todos juntos aqui e dá uma trabalheira, a gente revira essas cadeiras todas, bota a mesa, vocês sabem exatamente como é, porque graças a Deus todo mundo monta e desmonta e ajuda, né? Mas a gente abençoa o corpo de Cristo quando a gente se esforça, a gente abençoa o corpo de Cristo, quando a gente apresenta para Ele o nosso compromisso, nosso serviço, quando eu me esforço, quando você se esforça. E a gente precisa entender isso, porque é individual, quando o membro se esforça, quando o membro faz a sua parte, a igreja, ela é edificada, a igreja é abençoada, a nossa fé, ela é renovada, a comunhão, ela se torna pura, ela se torna gostosa, ela se torna frutífera. Quando cada um apresenta a Deus o seu próprio serviço, a igreja é edificada. Da mesma forma, quando um membro é abençoado, o corpo é edificado. Nós vibramos com a vitória de cada um como se fosse nossa, porque de fato é. Quando algum de nós aqui recebe uma vitória, orei por cura e fui curada, como a Nancy recebeu um milagre das dores dos seus ombros, dos seus braços há um tempo atrás, foi curada, nós celebramos com ela. A cura de um, o milagre de um é o milagre de todos. A oração atendida de um precisa ser a vitória da igreja como um todo. Quando abençoamos, nós somos abençoados. Mas a verdade é que quando nós também somos aqueles quem recebemos a bênção, o corpo é abençoado. Então faça parte desse corpo, seja um membro ativo. O segundo aspecto importantíssimo desse corpo é que o corpo precisa ser santo, santo, santo. Sem santidade é impossível agradar a Deus. E 1 Pedro ainda diz, sejam santos porque eu sou
santo. A igreja precisa ser santa. O pecado não pode penetrar o corpo. A corrupção humana não pode penetrar a igreja do Senhor. A maldade humana não pode fazer parte da igreja do Senhor. Seja corrupção pela corrupção, seja corrupção dos maus valores, seja corrupção das boas práticas, seja corrupção de pensamento, de emoções, não pode fazer parte da igreja de Deus. Rebeldia não pode fazer parte do corpo de Deus. Os rebeldes são exatamente o oposto daquilo que traz unidade. Rebeldes são aqueles que se revoltam contra a unidade. Então não dá para ser rebelde. Precisamos realmente olhar para Cristo e buscar essa unidade, esse elo, esse vínculo. Como pode um corpo ser santo se as suas partes não são? Como pode um corpo ser santo se os membros não vivem com santidade? As nossas ações, as nossas decisões, a nossa vida, ela afeta a nossa participação no corpo de Cristo. Não tem como você ser trevas e querer habitar em meio à luz. Não tem como você ser luz e só habitar em meio às trevas. É ou não é verdade? A luz, se ela está no meio das trevas, ela está para iluminar e para transformar aquelas trevas em luz. Assim como Jesus faz conosco. Mas se nós, originalmente, a partir do momento que aceitamos Jesus, somos luz, convivermos nas trevas e aquela luz for se apagando. Cada vez eu cedo um pouquinho para um pecado. Cada vez eu vou contar uma mentirinha maior. Cada vez eu falo, não precisa. Não faço questão. Não faz tanta diferença assim. Começa dessa forma, a gente começa, inicialmente eu não consigo, depois eu não quero mais, depois eu não faço mais questão, depois não precisa. E eventualmente a gente fica indiferente ao corpo, indiferente ao evangelho, indiferente à nossa fé. Isso é muito perigoso. É mais difícil você trazer para a igreja, você ativar no coração de uma pessoa, o coração de uma pessoa que está indiferente, do que uma pessoa que rejeita. Uma pessoa que rejeita, você pode simplesmente orar para que o Espírito Santo a convença, claro. Mas aquela pessoa, e você pode orar por todas as pessoas isso. Mas você consegue, talvez, através de uma conversa, argumentar, apresentar, olha, aqui está a razão da nossa fé. Você consegue racionalizar, você consegue trazer um pouco, uma conversa. Agora, a pessoa que é indiferente, a pessoa para quem é tanto faz, não vai, é bom para você, pode ir. É bom, que bom que você está indo. Aquela pessoa que é indiferente, como me desculpem, como é praticamente a nação de Portugal, é um povo indiferente ao evangelho, tá? Ele fala, não, que bom para você, vai lá. Aqui existe uma liberdade religiosa que, na verdade, é falsa. Tá? Uma liberdade religiosa, não, tudo é permitido. Mas você vai perante a lei, mais ou menos. Você não tem muitas linhas claras a respeito de como funciona essa liberdade religiosa. Existe perseguição? Sim. Existe dificuldade? Sim. Se você é uma igreja católica, as leis são uma. A igreja evangélica não se aplica às leis católicas. Ok? Nós estamos dentro da questão da liberdade religiosa, mas que é completamente turva, é completamente aberta à interpretação da instituição da qual você depende que aquela lei seja aplicada. Então é muito complicado. Mas a nossa vida precisa ser santa. Nós precisamos ser santos. Independente das circunstâncias, permaneça santo em nome de Jesus. A nossa santidade, ela diz diretamente, ela influencia diretamente o nosso posicionamento dentro do corpo de Cristo. 1 Coríntios 12 diz assim, ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. A todos nós foi dado de beber de um único Espírito. O Espírito Santo. O Espírito
Santo. Se esse é o elo que nos une, se é o Espírito Santo que nos une, nós precisamos da mesma forma ser santos. Buscar santidade. Nos foi dado de beber de um único Espírito. Precisamos beber, precisamos buscar, precisamos voltar à fonte. Exige manutenção, exige uma vida de santidade, escolhas que tragam santidade à nossa vida. Todos os dias, nos foi dado de beber desse único Espírito. Somos muitos membros, somos muitos que fazem parte desse corpo, mas se há algo que nos une, é o Espírito Santo de Deus. O que fortalece a igreja é o Espírito Santo de Deus. O que alimenta a igreja é o Espírito Santo de Deus. O que precisa alimentar a sua vida como indivíduo, como pessoa, como homem e mulher de Deus, é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus. E essa alimentação, esse Espírito Santo, nós precisamos alimentá-lo com a palavra de Deus, com estar na igreja, com serviço, com compromisso, com realmente o fruto do Espírito que precisa crescer, precisa amadurecer na nossa vida. A gente precisa ter mais fé, a gente precisa ter mais amor, mais carinho, mais cuidado uns pelos outros, mais paciência uns com os outros, mais domínio próprio. Somos corpo com aqueles que têm o mesmo Espírito. E o corpo, ele é sustentado e alimentado e ele funciona bem quando nós refletimos o fruto do Espírito, a amabilidade, o amor, a bondade de Deus, a paciência. Aquele espírito muito turrão, aquela pessoa muito teimosa, que reclama muito, que fala, arruma confusão para tudo, não está refletindo o fruto do Espírito. Aquela pessoa que, nada tá bom, aquela pessoa que arruma confusão com todo mundo, aquela pessoa que é indiferente ao sofrimento dos outros, não está refletindo o fruto do Espírito. E é o Espírito Santo esse elo que nos une, através daquele que é a cabeça da igreja. A Bíblia nos apresenta Jesus Cristo como sendo o cabeça da igreja, a cabeça do corpo. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a supremacia. Então, claro, a gente quando começa a fazer parte do corpo, quando nós aceitamos a Jesus, ele como cabeça do corpo, cabeça da igreja, ele nos recebe. E o Espírito Santo passa a habitar em nós. E é esse Espírito Santo que nos une. Nós nos reunimos sempre, todo domingo, quando estamos aqui. Estamos aqui em nome de Jesus, para adorar a Jesus, a Ele. Para que a gente se reúne sempre em igreja, em família? Porque nós precisamos. Comunhão, ela é necessária para o ser humano. Ninguém vive sozinho. E eu não estou falando só da esposa, de filhos. Eu estou falando que nós precisamos de amigos. Nós precisamos daqueles amigos que são mais chegados que irmãos. Nós precisamos estar alimentados, ser alimentados pela palavra de Deus. Nós precisamos fortalecer o nosso espírito. Precisamos que a nossa alma, que é aquela que toma as nossas decisões, os nossos pensamentos, as nossas escolhas, seja influenciada pela palavra de Deus, seja alimentada pela Bíblia, não pelo tanto de podridão que a gente vê por aí, porque me desculpem, mas telefone, celular, rede social, e não me levem a mal, eu sou usuária de tudo isso, mas não leva ninguém a lugar nenhum. O que tem de podridão, o que tem de corrupção, o que tem de tristeza, de notícias ruins, de tanto que acontece nesse mundo lá fora, contida num aparelhinho, que às vezes a gente resume o nosso dia. Aquele aparelhinho, a gente não lê a Bíblia, mas a gente vê horas e horas e horas de vídeos. Do que a gente tem alimentado a nossa alma? Será que a gente tem sido um corpo composto de rede social? Ou um corpo composto de Bíblia? Um corpo composto de reels e memes de Instagram? Ou um corpo composto da palavra de Deus, da riqueza, da essência que é Jesus Cristo? Do que o indivíduo que forma o corpo tem formado a igreja? Vocês estão entendendo o que eu estou falando?
Porque é uma construção. Se eu estivesse aqui falando sozinha para ninguém, eu estaria, e como eu e o pastor Tiago já fizemos muitas vezes ao longo da nossa caminhada pastoral, plantar igreja muitas vezes é isso, às vezes tem 30, às vezes tem 40, às vezes vem 5, às vezes vem 10, às vezes não vem ninguém. Não que a gente se alegre nisso, mas é uma realidade. A obra do Senhor, ela precisa continuar, avançar e permanecer. Mas se é algo que começa de forma individual, com a ação salvífica de Jesus Cristo na cruz, que por mais que ele tenha morrido pela humanidade inteira, ele morreu por um. O sacrifício de Jesus o coloca como cabeça do corpo da igreja, mas o sacrifício dele redime o meu pecado, o seu pecado. É o que te leva para o céu. O que será que nós, como crentes, porque às vezes a gente abre a boca para reclamar da igreja. A gente fala, não, mas a igreja hoje não tem mais igreja boa, pastor é tudo corrupto, pastor é tudo isso, e não sei o quê, e tarará, e tarará. A gente enche a boca para falar de igreja, mas o que nós, como corpo, como membros, como parte desse todo, o que nós temos trazido como membros? O que nós, como uma mão, como um dedo, como pernas, temos feito para construir a igreja de uma forma santa, de uma forma bíblica, de uma forma inteira, de uma forma íntegra? E sim, eu estou chamando a responsabilidade para todos aqui, porque a igreja é isso. A igreja é isso. A igreja não é um pastor e uma pastora que estão aqui cantando, ensinando ou falando qualquer coisa para que você chegue, entre, saia e viva a sua vida como... Não. A igreja é corpo. A gente caminha junto. A gente vive junto, a gente ceia junto, como a gente vai ceiar no Natal, a gente almoça junto, como a gente faz aqui tantas vezes, sabe? A gente ora um pelos outros, a gente ama uns aos outros, a gente tem compaixão um pelo outro, e a gente dá a mão e a gente fala, nós vamos chegar juntos no céu em nome de Jesus. Por isso que a gente, quando tem o nosso momento aqui de Santa Ceia, que a gente compartilha, que a gente troca o nosso cálice. Por isso que é tão lindo e a gente diz, nós vamos cear juntos no céu. Não diga isso como se você estivesse fazendo parte de uma cerimônia, não. Diga isso olhando nos olhos da pessoa e diga, eu vou ceiar com você no céu. Eu vou ceiar com você no céu. Aconteça o que acontecer, venha o que vier. Pode ser a situação mais drástica, a maior mudança da sua vida. Não abra mão do céu. Olhe para a pessoa que está perto de você e fala, eu vou realmente chegar com você no céu. Nós vamos nos abraçar no céu. Nós vamos ser felizes no céu. Nós vamos louvar a Deus juntos nos céus. Eu, você, a nossa casa, a sua casa. Vamos juntos para o céu. Fomos batizados e somos batizados em um só Espírito. Formamos o corpo cuja cabeça é Cristo. Mas começa no individual. No individual. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Aqui, quando nós lemos prostituta, claro que pode também ser aplicado de uma forma literal. Mas a palavra de Deus, quando diz prostituição, quando fala sobre prostituição, também está tratando sobre imoralidade sexual. Ou ainda sobre infidelidade. Infidelidade, ou seja, vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e unirei a uma prostituta? Ou seja, peguei aqueles que são o corpo de Cristo e aplicarei infidelidade? Viverei uma vida infiel a Deus? Serei infiel a Deus? Vou me deixar levar por todos os devaneios desse mundo, por todos os pecados desse mundo, por uma desobediência ao Senhor? Vou ser eu infiel a Deus? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta ou a infidelidade é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. O nosso espírito, não estou falando do Espírito Santo, estou falando do nosso espírito, parte da tricotomia humana. Ele precisa ser um com Deus.
O nosso espírito, ele pode se corromper. O nosso espírito pode se tornar mal. Mas nosso espírito precisa estar em comunhão com Deus. Em comunhão com Deus. Se você se une à prostituição, você não é mais um com Cristo, mas é um com essa própria prostituta, com essa prostituição. Com essa infidelidade. Com essa infidelidade. O corpo é composto por aqueles que servem e amam a Deus de forma fiel. Aqueles que são fiéis. Senhor, eu te amo e eu apresento a ti a minha fidelidade. Mais uma questão. O corpo precisa estar em movimento. O corpo não foi feito para estar parado. Diz assim lá em Efésios. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor na medida em que cada parte realiza a sua função. Ou seja, exatamente o que nós estamos falando aqui. O corpo, ele precisa ser ajustado, ou seja, ajustes são necessários, nem tudo vai ser fácil de forma imediata, vão ter ajustes que serão feitos ao longo da nossa vida, mas ele é ajustado e unido. Sem o ajuste não tem unidade pelo auxílio de todas as juntas, ou seja, todos nós juntos trabalhamos em prol da unidade do corpo. E a partir daí, com o auxílio de todos, ele cresce. E ele edifica-se a si mesmo em amor. Em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. A palavra de Deus, ela é perfeita. Perfeita. O corpo de Cristo, ele não foi feito para ficar parado, não foi feito para ser murcho, ele precisa estar em movimento, precisa estar em ação, Que privilégio é a gente poder fazer parte do corpo de Cristo. Que privilégio é a gente poder servir na casa do Senhor. Que privilégio é falar, pastor, eu tenho aqui uma ideia, por que a gente não faz assim desse jeito, ou dessa forma, ou daquele jeito, ou fala com... Sabe, que privilégio é poder criar na casa do Senhor. Que privilégio é poder servir na casa do Senhor. Que privilégio é poder abençoar o corpo de Deus. Gente, isso é uma honra, é um privilégio. Esse corpo que cresce, que as juntas, quando trabalham juntas, cresce e é edificado. Ali ele é edificado em amor, à medida que cada um faz a sua parte. Nós fomos chamados para ser sal da terra, para ser luz do mundo. Isso não mudou. O sal não pode deixar de salgar, a luz não pode deixar de iluminar. E nós, como igreja, como corpo, nós precisamos apresentar ao mundo as boas novas da salvação. Precisamos fazer a nossa parte, precisamos levar Jesus para dentro da nossa casa, precisamos levar Jesus, porque começa na nossa casa, começa na nossa vida, começa no nosso quarto, com a gente ali, o joelho no chão, em oração. A igreja começa ali, a igreja começa nesse momento, no nosso relacionamento para com Deus. Começa dessa forma, mas precisa se expandir. Não pode ficar parado, não pode ficar contido. Não pode ficar contido. A gente precisa dar bom testemunho. As pessoas precisam olhar para nós e ver, e testemunhar, e vivenciar, e experimentar Cristo. Isso é difícil. Isso é difícil. A Bíblia nos chama a sermos embaixadores do reino. O que é ser embaixador? É o representante. É ou não é verdade? Se você vai a uma embaixada, você está aqui em Portugal e visita o Brasil, a embaixada do Brasil aqui em Portugal. Estou citando nomes de coisas aleatórias, mas você sabe literalmente que aquele território da embaixada é Brasil. É Brasil. Se você vai visitar a embaixada brasileira do Brasil nos Estados Unidos, o território da embaixada brasileira nos Estados Unidos é Brasil. Da mesma forma, qualquer país, qualquer embaixada em qualquer país. Nós, quando somos embaixadores, nós representamos. As pessoas olham para mim, olham para você e precisam ver a Cristo. Assim como olham para o embaixador dos Estados Unidos e nele precisam encontrar os valores daquele país, os ideais daquele país, os posicionamentos daquele país. Mesma forma nós.
O meu comportamento, a minha forma de falar, a minha forma de vestir, a minha forma de se portar, o que eu reflito, eu represento a Cristo. Então, nós precisamos dar bom testemunho e sermos realmente bons embaixadores do reino de Deus. Bons embaixadores do reino de Deus. Efésios diz, há um só corpo e um só Espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. É uma só. Somos embaixadores e a esperança que que nos motiva, para a qual nós fomos chamados, é uma só. E isso nós precisamos representar e testemunhar. E número 4, o corpo precisa se manter unido. Precisa se manter unido. João diz assim, minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai. Como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e me amaste como igualmente me amastes, Nos seus momentos finais de vida, Jesus fala sobre unidade. Unidade. Estar em Cristo, nós precisamos estar em Cristo. Precisamos estar em Cristo, precisamos fazer de tudo para nos mantermos unidos, porque sem unidade não há corpo. Sem unidade não tem corpo. Tem um monte de gente solta e perdida por aí. Tem um monte de gente que se reúne nas suas próprias casas e diz que não precisa de igreja. Tem um monte de gente que lê a Bíblia e acha que não precisa de igreja, mas isso nunca foi, não é e nunca será bíblico. A igreja, ela é essencial. Ela não é descartável, ela não é negociável, também não é para ser debatida, mas através da nossa comunhão, através do nosso encontro, através da nossa koinonia, quando nós nos juntamos como Assembleia dos Santos, como eclesia ou eclésia, nós nos reunimos como comunidade de Deus, edificamos uns aos outros, ajudamos uns aos outros, crescemos uns com os outros, encorajamos uns aos outros, nós choramos juntos, rimos juntos, adoramos a Deus juntos, compartilhamos a vida juntos. Isso é ser corpo, isso é ser família de Deus, isso é fazer parte do reino do Senhor, E para encerrar, a gente precisa ler Efésios 4, 2, 3, que diz assim, sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Saiba mais sobre nós. Visita nosso site fronteira.church ou descarrega nossa app Fronteira. Que Deus te abençoe.